Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós estamos aqui com ele, um camarada, embora ele ainda não saiba, ele já é um camarada. Eu já sinto isso. Tá próximo. Tô falando de quem? Ele, Kobori-san, sim, José Kobori, né? José Kobori que foi lá no Inteligência com o Rogério Vilela. E tem um corte aqui que nós vamos reagir, que está intitulado "Foi assim que países como a Alemanha e o Japão enriqueceram tanto". Bora lá, hein? Eu tenho uma visão sobre isso. Será que a minha visão do processo de desenvolvimento de Alemanha e Japão converge com a posição de José Kobori? E agora, hein? Será? Bora lá, vamos ver. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Evolução histórica. Aí chegou na década de 80, como nós temos a mesma idade praticamente, não sei se você lembra, existia muito que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos. Sim, claro. E eu lembro que teve um evento assim que foi... Tudo era made in Japão, né? Made in Japan, a tecnologia, a economia crescendo. E eu lembro que teve um evento que me chamou muita atenção, que foi, acho que foi que despertou um negócio no orgulho americano. Foi quando os japoneses compraram o Rockefeller Center. Nossa. O Rockefeller Center na época era um símbolo do capitalismo americano. Aí eles falaram, não, temos que frear esses japoneses aí, né? Eles fizeram, conhecido Acordo de Plaza em 85. Aí eu vou discordar de você, companheiro Kobori. Não foi por causa disso. Lógico que isso é uma coisa que simbolicamente tem alguma relevância. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a percepção de que a União Soviética já não era mais aquela ameaça que era antes. Aquela percepção de que eles já tinham conseguido dissolver aquela experiência ali. E o apoio que eles deram ao desenvolvimento do Japão foi no contexto. Veja, não quer dizer que os Estados Unidos desenvolveu o Japão. Não é isso, gente. Mas o simples fato dos Estados Unidos não impedir o Japão de se desenvolver é suficiente. Japão, em alguma medida a Coreia do Sul também, eles vão utilizar estratégias de crescimento tipicamente desenvolvimentistas. Mas o que é a minha interpretação sobre essas estratégias? O problema não é a gente saber como desenvolver a economia capitalista. O problema é a gente poder fazer isso e ninguém se meter. Quando os Estados Unidos, olha, não vou me meter, não vou exigir arcabouço fiscal, não vou exigir superávit primário, não vou exigir privatização, né, que eles gostam de exigir da gente, e vocês fazem de vocês, eu não quero nem saber. Só de fazer isso, e não foi só isso, tá? Eu tô aqui fazendo até uma certa hipérbole pro bem do argumento. Mas só de fazer isso, se você tiver ali bons economistas, com boas referências, a economia deslancha. É uma questão de ajustar a macroeconomia, ter um projeto de desenvolvimento, onde o Estado vai fazer a criação dos mercados. Foi o que aconteceu no Japão, foi o que aconteceu na Alemanha, foi o que aconteceu na Coreia. Né? E normalmente isso ainda é atrelado a estabilidades políticas sustentadas por ditaduras, tá? Tipo, a Coreia foi isso. Ainda tem mais esse elemento, tem uma ditadura ali, tá? Nos outros não teve propriamente uma ditadura, mas também vai ter um período de intervenção com uma democracia burguesa altamente limitada, gerida inclusive de fora para dentro, sobretudo no pós-guerra, no Japão e na Alemanha isso foi mais flagrante, mas ou seja, você ainda dê preferência para que haja continuidade nesse projeto político desenvolvimentista, não deve haver alterações bruscas no rumo político do país. E aí os países se desenvolveram. Entendeu? É isso. Tanto é que, quando os Estados Unidos entendeu que não havia mais a necessidade de dar esta liberdade ao Japão, e que, por outro lado, o Japão, se assim continuasse, ameaçaria em alguma medida a economia dos Estados Unidos, eles acabaram com a festa, gente. Casualmente, na mesma época que eles já tinham acabado com a União Soviética. Né, em que eles fizeram a Alemanha, a França, o Reino Unido e o Japão valorizarem a sua moeda, ou seja, se tornarem menos competitivos para as exportações. Desde então, eu fui morar no Japão no final de 1990, né? Isso aí, acabou. Então, em 85 fez isso aí, foi quando o Japão, desde então o Japão não cresce mais. Estagnou. E como que se faz essa valorização de moeda? Perfeito. Na realidade, os Estados Unidos fez os países valorizarem a moeda e fez eles também mas como que um país derrubarem algumas barreiras tarifárias contra os produtos americanos. Como é que faz para valorizar uma moeda? Gente, quando a economia do país está crescendo,
forte, tendencialmente a moeda valoriza. Por quê? Porque é um ativo aferido em leilão. Então, na prática, o que acontece? Se o país está exportando pra caralho, é dólar entrando. Dólar entrando, dólar entrando, dólar entrando. Bom, é leite de mercado. Entendeu? Se tem mais dólar, o preço do dólar cai e a moeda tendencialmente se valoriza. O que os países fazem quando estão crescendo é evitar isso. Porque não é bom valorizar a moeda quando você está numa estratégia de catching up, ou seja, de salto de desenvolvimento econômico. Que é o que esses países faziam, é o que a China faz. Então, quando você tem uma tendência, porque a sua economia está crescendo e está entrando muita moeda estrangeira, você tem uma tendência de valorização da moeda doméstica, o que esses países fazem é desvalorizar a moeda doméstica atuando no mercado de câmbio. Entendeu? Forçando aí a alta da divisa externa. Como? Comprando, por exemplo. Comprando. Como é que vocês acham que a China juntou a reserva que eles têm? Dessa maneira, né? Não só, mas dessa maneira. Então, a partir do momento que você olha, você não façam mais isso, a moeda vai se valorizar, enquanto o país tiver essa dinâmica de grande volume de exportações. Eu estou dando um exemplo, tá? Não é a única maneira de fazer isso, mas eu estou dando um exemplo mais simples da gente entender como é fácil de acontecer esse tipo de coisa. É só o Banco Central parar de defender a moeda, né? Ah, é? Deixar flutuar. É isso. Porque o Rockefeller sempre. Porque quando você... Eu gosto porque o Kobori é um cara que entende economia, entendeu? E o que ele disse? É só deixar a moeda flutuar. É basicamente o que eu falei, né? Assim, não intervir para manter a moeda desvalorizada. Quando o país está crescendo, tendencialmente, a moeda doméstica vai valorizar. Você pega esses países depois de Bretton Woods, todos eles tinham um câmbio fixo. Né? Quando você deixa flutuar, igual a gente, quando teve a max desvalorização no real. O câmbio fixo, assim, é a mesma coisa. Você estabelece um câmbio, mas não é uma ordem. Você tem que manter essa paridade a partir da atuação do seu Banco Central. Entendeu? Isso é custoso pra caramba se o país não tá crescendo. Que foi o que, por exemplo, explodiu com a Argentina e criou essa crise que eles vivem até hoje, né? Que é uma crise de falta de dólar. A gente liberou o câmbio em 1999, o real saiu, eu lembro, de 1,21 para R$4, né? Então, só as autoridades monetárias do país. Mas teve um pouquinho antes também, Kobori, vamos lembrar, né? Porque tinha essa paridade, ela era provisória, e quando começa a flutuar, no primeiro momento, o dólar foi para 88 centavos. Sabia disso, gente? Já houve um tempo no Brasil em que o real valia mais que o dólar. Que o dólar era 89 centavos. Aí depois nós vamos ter essas maxi desvalorizações aí que o Kobori tá falando. Isso, desse dia eles deixam a moeda se valorizar ou desvalorizar, né? É mais difícil você defender o inverso, né? E aí o 85 Acordo de Plaza, aí o Japão parou de crescer, a Alemanha também parou. Tanto que Bretton Woods deu certo que a Alemanha virou, dois países que foram derrotados na guerra, a Alemanha, totalmente destruída, virou a maior potência industrial da Europa, né? E o Japão virou... Mas além de tudo, na Alemanha teve um plano Marshall, né? Pesadíssimo, né? Porque era necessário mostrar para a Alemanha Oriental que a Alemanha Ocidental dava mais certo. Então, galera, ali rolou grana de tonel. De tonel. Eles literalmente ergueram a Alemanha de maneira muito forte e rápida para produzir aquele efeito que vai, entre outras coisas, ensejar o Muro de Berlim. Entenderam? Eles tinham que fazer isso na Alemanha. Então a Alemanha, galera, foi dinheiro do Ocidente, dinheiro pesado, não só na Alemanha, tá? Foi toda a Europa Ocidental. Dinheiro pesado. A maior potência industrial da Ásia, até antes da ascensão da China, né? Então Bretton Woods deu certo, né? Deu certo para os países se reconstruírem, para os países ficarem ricos e para a população como um todo ter um bem-estar social. Quem foi lá e acabou com isso foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi lá porque para ele não estava sendo mais interessante. Ele queria continuar dominando o mundo, né? Os Estados Unidos é uma nação viciada em poder, né? Pois é. Eles são viciados em poder. Então eles sempre querem ser o mais poderoso da mesa. E aí, depois de 85, freou, essas economias estavam crescendo, veio a derrocada em seguida da União Soviética, em 90, 91, caiu o bloco soviético. E aí os Estados Unidos falou, opa. Mas vamos entender o seguinte, né? O bloco cai em 91, mas ele já vinha se esfacelando. Tanto é que o muro de Berlim cai em 89.
Então, em 85 já estava morta a cobra, gente. O papo é esse, eles já sabiam que já tinham conseguido, tá? Aí eu começo a lembrar essas coisas, eu começo a lembrar do Gorbachev, cara. E aí desperta em mim os instintos mais primitivos, entendeu? Cada vez que eu lembro do Gorbachev, eu sinto um ímpeto primitivo surgir em mim, assim, mas eu não posso dizer exatamente o que passa pela minha cabeça. Agora eu tô sozinho na parada, né? O próprio Francis Fukuyama falou lá do famoso fim da história. Fim da história, o capitalismo venceu. Se fosse aqui em São Paulo, é nós, mano. Agora não tem mais ninguém. Agora não tem pra ninguém. E aí o que aconteceu? Aí essa necessidade de continuar provendo bem-estar para a sociedade deixou de existir, porque a guerra de mentes e corações, teoricamente, eles venceram. E aí que veio a Revolução Neoliberal. Logo, agora é o seguinte, não tem mais barreira tarifária, livre comércio para todo mundo, vocês têm que privatizar todas as suas empresas estatais, é o consenso de Washington, né? A cartilhazinha, vocês têm que fazer tudo isso. Por quê? Porque ele queria dominar o mundo. Ele não tinha mais a Guerra Fria com a União Soviética, ele já era forte, né? Ele já era uma potência industrial, já tinha uma forma de dominar o mundo todo, e ele falou, é fácil, né? Tem o Rajun Chang, que é o sul-coreano lá que escreveu aquele livro Chutando a Escada, ele explica isso, né? Que todas as nações, desde se pegar os dois últimos impérios, a Inglaterra, né, o Império Britânico. Você nota a diferença, né? Nós estava reagindo aqui ao... Como é que é o nome? O Dunning-Krieger lá, o engenheiro Léo, citando Harry Potter, né? Como é que ele citou? Ele citou... Bom, nem lembro, né? Mas a primeira citação do Kobori aqui já é um macroeconomista renomado, que inclusive ficou com a cátedra do Keynes, né, em Cambridge, que é o Rajun Chang, né? É uma diferença, né, galera? É uma diferença, né? Assim, né? Um lado é o Harry Potter, do outro lado é o economista premiadíssimo, né, que ficou com a cátedra do Lord Keynes em Cambridge, né, e que produziu esse livro muito famoso, mas muitos outros também, né? É essa a diferença aí. Na época teve até um debate seu que ficou famoso do Elia Jabbour com a Renata Barreto. Exato. Que depois eu até me tornei amigo do Jabbour, né? Participei de um programa com ele. E eu lembro que lá ele falou do relatório das manufaturas, do Alexander Hamilton. E ele estava explicando justamente isso. Sim, aí ela citou que viu o musical da Broadway do Hamilton. Isso é um momento canônico da internet, cara. Que o Império Britânico, na realidade, ele queria que os Estados Unidos fosse uma potência agrícola, que é o negócio das vantagens comparativas. Os Estados Unidos eram uma potência agrícola, né? E quando ele começou a querer se industrializar, o Império Britânico foi lá e falou, não, você tem que utilizar suas vantagens comparativas, você é uma potência agrícola. E foi o Hamilton que, primeiro secretário do Tesouro americano, falou, não, nós queremos ser uma potência industrial. E levantou barreiras tarifárias para proteger a indústria dele, a indústria nascente nos Estados Unidos. E... Gente, a história dos Estados Unidos não é o mito do laissez-faire. É o que o Hamilton idealizou, avaliando aquilo que as nações desenvolvidas da época tinham feito. Que é basicamente o exato oposto dessa mitologia do laissez-faire. Por isso que eu digo, nenhum país foi desenvolvido com o livre mercado, galera. Nenhum. Nem os primeiros a se desenvolver, nem os ditos de desenvolvimento tardio. Nenhum, galera. Nenhum. Tá? Eu vou citar de novo o Eric Reinert, né? Como os países ricos ficaram ricos, como os países pobres se mantêm pobres, tá? Que eu acho que é melhor, inclusive, para entender isso, que o Chutando a Escada. Chutando a Escada é bom, do Rajun Chang. Mas é um livrinho menor, sabe? São meio que verbetes, ele fala... ele não faz uma discussão de fôlego sobre cada país, tá? Mas é bom, você ter uma base e começar é bom. O livro do Eric Reinert, que é um economista norueguês, tá? E ele basicamente pegou a tese de, se não me engano, a tese de doutorado dele transformou num livro. É um livro mais pesado, assim, com mais volume, né? E que tem um melhor detalhamento de como aconteceu esse desenvolvimento, tá? Por isso que eu prefiro esse do que do Rajun Chang, que basicamente falam a mesma coisa. Falam, olha, esse papo de livre mercado é bullshit, isso nunca existiu, isso é uma bobagem, tá? Quando você vai olhar como é que os países ricos ficaram ricos, o que foi? Foi o Estado trabalhando para desenvolver o mercado. E trabalhando com força para fazer isso. Então é política industrial, então é protecionismo. É isso. Entende? É basicamente o que eles fizeram. Isso que fez ele ficar forte. Então todos os países que ficaram fortes industrialmente fizeram isso. A Alemanha e o Japão pelo acordo de Bretton Woods, né? A China não seguiu o consenso de Washington, ficou forte. A Coreia do Sul levantou barreiras tarifárias e ficou forte. Gente, o consenso de Washington foi criado para manter os países ricos ricos e os países pobres pobres. Ele foi para isso que ele foi criado. Isso, olha, bacana. Tem uma coisa que é também conhecida da macroeconomia, que é,
Se você liberaliza os fluxos, não acontece o mito liberal da equalização dos ganhos. Ao contrário, quando você liberaliza os fluxos, você vai ter uma relação ganha-ganha entre desenvolvidos fazendo comércio e uma relação onde os pobres ficam mais pobres fazendo comércio com os ricos. E por isso que eu digo, Bretton Woods foi uma formatação desse ideal. Olha, vamos fazer isso aqui, porque aí quem já é rico vai continuar sendo rico e vai ficar cada vez mais rico, e quem não é rico jamais vai conseguir ficar rico. Bretton Woods foi feito pra isso, tá, gente? E bora lá, né? Deu certo pra cacete, né? Eles não prometeram pra nós que em 91 era o fim da história, que ia ter paz e prosperidade e democracia? Porra nenhuma! De lá pra cá, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. É isso, tá bom? Então é o produto do Bretton Woods. As potências industriais fizeram isso. A China ficou forte com barreira tarifária também? Com barreira tarifária, tudo que o consenso de Washington pegou, ela fez o inverso. Tá. A gente copiou, a gente só se lascou, só se ferrou no caminho. Então, quando chegou com a Revolução Neoliberal, os Estados Unidos forte, que ele pregou para os outros não faziam o que ele fez, né? Então, ó, você vai, câmbio flutuante, privatiza todas as suas empresas estatais, livre comércio, sem barreira tarifária, e quem seguiu os Estados Unidos se deu mal, né? E quem não seguiu, se deu bem. Quem não seguiu até por um desalinhamento ideológico, que era a China, que é um país que venceu uma revolução comunista lá, um país socialista, não seguiu, obviamente. A Coreia do Sul, apesar de ter influência dos Estados Unidos na Coreia do Sul, não seguiu, porque na época tinha um general lá que era o ditador, o general Park, ele decidiu não seguir o Consenso de Washington e levantar a barreira tarifária para proteger. Mas ele só pôde não seguir porque ele estava autorizado para isso. Entenderam o que eu tô falando do problema político? Eu falei há pouco tempo, né, da ditadura da Coreia. A indústria nascente sul-coreana, né? Então os produtos sul-coreanos eram péssimos, né? A Hyundai era um carro, não sei se você lembra do Lada, né? Quando o Collor abriu aqui, veio o Lada, era aqueles carros que ninguém queria, muito... Pô, Cobori, aí não, camarada, aí não, o Lada. Porra, o Lada é bom, cara. Meu sonho era ter um Lada Niva, mano, mas a pessoa disse que tá fabricando até hoje, cara. O bagulho é tão foda que até hoje eles fabricam, o bagulho deve ter 40 anos em fabricação, tá ligado? Não fala assim, cara, não fala assim, mano. Não fala assim, aí eu fico magoado, Cobori. Muito atrasado, né? Mas aí a Coreia do Sul levantou barreiras tarifárias e protegeu a indústria automobilística dele até os caras ficarem bons. Quando eles ficaram bons, competitivos, aí ele falou, agora nós vamos pro mercado, agora nós vamos vender nossos produtos. E obrigou as indústrias americanas que queriam vender dentro da Coreia do Sul a transferir tecnologia. Então a Hyundai fez uma parceria na época com a GM, foi uma das indústrias americanas que topou, que ela queria vender na Coreia do Sul, e aí com essa transferência de tecnologia, proteção tarifária para sua indústria evoluir, se tornar competitiva, foi o que fez a indústria sul-coreana ser uma indústria potente hoje, né? E a China, obviamente... a gente não aprendeu com nada disso? Por que a gente nunca fez isso? Eu acho assim, tem muitos economistas que são mais alinhados a essa visão mais heterodoxa, mais desenvolvimentista, que eles falam que no Brasil, a gente não tem uma burguesia nacional. A gente fez errado em seguir os Estados Unidos, o Consenso de Washington, né? A gente abriu nosso mercado da forma que a gente abriu, a gente destruiu nossa indústria, né? A gente tinha Gurgel no Brasil. Por que a gente não fez a mesma coisa que a Coreia do Sul, que o Japão fez com a Toyota? A Toyota era um carro ruim também no início. É aí que é o limite do keynesiano, tá ligado, gente? Gosto pra caramba do Cobori. Acho que tá fazendo um trabalho muito bom pro nosso campo. Mas é aí onde a gente se separa, entendeu? Porque o keynesiano, ele sempre vai achar que é um problema de decisão, que é uma decisão errada, tipo, porra, nós erramos, entendeu? O Brasil tomou outro caminho, como se fosse uma questão de escolha. Gente, não é. O Brasil tentou várias vezes, e cada vez que o Brasil dava um passo adiante nesse caminho desenvolvimentista, nacionalista, buscando mais soberania, é golpe atrás de golpe, não necessariamente um golpe de Estado, que nem fizeram em 64, mas tem outros pequenos golpes no meio do caminho, sabotagens, puxadas de tapete, ingerência política, lobby. Eles não deixam, galera. Eles vão tentando de todas as formas. Se não der certo, eles botam os militares. Se não der certo, eles botam o porta-avião na tua praia, entenderam? Então é aí que chega num ponto em que nós, os keynesianos, não conseguimos mais se entender. Porque não é uma questão de escolha. O Brasil não tomou decisões erradas, o Brasil não é burro, entendeu? Não é pior. Não é porque, por que eles tomaram essa decisão na Coreia do Sul e por que o Brasil tomou outra decisão? Porque não é uma questão de decisão, gente. Não é uma questão de decisão. A Coreia do Sul estava autorizada a fazer isso. Então, se virem, nós não vamos se meter. E aí, se você quer desenvolver, você vai para a literatura, você vai para aquilo que tem de melhor produzido em termos de ciência econômica, vai lá ver e repete.
Ou tenta adaptar para sua realidade. Foi o que aconteceu na Coreia do Sul. O Brasil nunca teve autorizado a fazer isso. Jamais teve autorizado a fazer isso. Por muito menos, João Goulart caiu. Por muito menos, a Dilma caiu. Isso não rola aqui no Brasil. Olha o que eles fizeram para impedir que o Brizola chegasse ao poder. Sabe? O Brizola ele não era sequer comunista, mas ele era um trabalhista radical, anti-imperialista, anti-estadunidense e com uma visão muito clara do papel da burguesia dita nacional, que de nacional tem porra nenhuma. Veja, ele sequer é um comunista, mas ele, por ter esse perfil, o cara foi sabotado até o último grau. Era uma questão de honra que o Brizola jamais fosse. Eu não vou nem dizer de honra, era uma questão de vida ou morte pro capitalismo no Brasil. O Brizola não ser presidente. Eu não acredito que é simples assim, né? Dizer, a Globo inventou o Lula. Não. Mas a Globo não boicotou o ganho e a ascensão da popularidade do Lula dentro da esquerda. Porque viu nele uma forma de tirar voto do Brizola. E o Brizola, naquele momento, era visto como uma ameaça e o Lula não. O Brizola não podia ser presidente. Entendeu? Se eles deram um golpe no Jango, o Brizola eles não deixavam assumir. Então foi feito toda a forma possível e imaginável de desconstituir o Brizola. Mas se mesmo assim o Brizola tivesse conseguido, eu não tenho dúvidas, o Brizola não assumiria. Sabe aquela frase que eles disseram, não sei se foi pro Vargas ou foi pro Jango, né? Não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar, não pode assumir. E se assumir, não pode terminar o mandato. É isso. Eu não me lembro pra quem foi que disse pra quem essa frase, é uma frase célebre da história do Brasil. Não lembro se foi pro Vargas que disseram isso. Foi pro Jango. Não lembro, galera. Faz tanto tempo que eu... Enfim, tá? Mas é isso. Então, assim, o Brizola era foda. Pensa, o Brizola, galera, foi governador do Rio Grande do Sul. Estatizou a energia elétrica do estado. Companhia Light, tá? Companhia gringa que mandava e desmandava aqui, quem é que tinha luz, quem é que não tinha. O Brizola, jovem, que ele foi governador do estado do Rio Grande do Sul, jovem, já bem diferente do Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, chegou que ele estatizou, acabou, criou a Companhia Rio Grandense de Energia Elétrica. Isso é foda. Foda, mano. Saca? Isso pra não falar da legalidade. A legalidade é uma coisa que até hoje eu fico todo arrepiado, só de lembrar da história da legalidade. Aliás, tem um vídeo aqui no canal. Top que eu fiz na época que dava pra fazer vídeo ainda com enfim, baseado em leitura. Pesquisem aí a legalidade. O vídeo ficou top, tem pouca visualização pra qualidade do vídeo. A legalidade foi o episódio mais foda da história do Rio Grande do Sul recente. Tá ligado? O Brizola sozinho evitou um golpe de estado, gente. Tá? Se dispôs a morrer. Quando todo mundo viu que ele ia morrer, porque ia bombardear o Palácio Piratini, ele criou uma rede de rádio. As pessoas foram pra Volta do Piratini fazer escudo humano. Os militares da base aérea de Canoas, que eram contra as ordens de bombardear o Piratini, foram lá e murcharam os pneus dos aviões para conseguir ganhar tempo, enquanto o Brizola tentava ganhar a adesão do Terceiro Exército, que virou o jogo. A história da legalidade é foda, 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 tá? O Brizola é um cara foda. Não era um comunista, gente. Nunca foi comunista, né? Que nem o Prestes dizia, faltava teoria do proletariado pra ele, né? Aliás, o Prestes é outra figura que eu fico puto, tá ligado? De ver comunistinha que começou a estudar o Marx e o Engels há 2 anos. O Prestes é um revisionista. Meu velho, lava a tua boca pra falar do Prestes. Não quer dizer que não dá pra criticar, não, mas pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, tá ligado? Sabe? Nós estamos falando do Prestes, tá ligado? Nós estamos falando do cara que fez a coluna Prestes. Nós estamos falando do cara que foi estudar o comunismo na União Soviética, tá? E que tinha apoio, entendeu? Assim, eu passo pano, foda-se, porque pra mim, pra você falar do Prestes, você tem que ter no mínimo uma caminhada muito foda. Não tô dizendo que não dá pra criticar, mas esse papo de desqualificar, que nem eu vejo alguns falando, vai tomar no cu, entendeu? Esse tipo de comunista aí, eu quero distância, tá ligado? Eu quero distância. O Estado de Desenvolvimento japonês protegeu a indústria, até a sua indústria automobilística boa. A China nem se fala, né, o que ela fez. Mas a gente fez o inverso, a gente baixou as nossas fronteiras
para importação livre. E a gente destruiu. A Gurgel poderia ter sido protegida e hoje poderia ser uma indústria nossa, nacional. A Ingesa era uma empresa de defesa, né? Os melhores tanques de ataques eram brasileiros na época. A gente deixou ela morrer também. Você pegar a Maferza, você pegar as Vilares, várias indústrias, Gradiente. Você se lembra da Gradiente? Tectoy. Brasileira. A gente tinha vários, do Eugênio Staub, né, que era o dono da Gradiente. Então a gente tinha várias indústrias que, se tivessem sido protegidas, poderiam ser potências hoje. E a gente não fez isso. Qual que é a indústria nossa que está na fronteira tecnológica que compete lá fora? Embraer. Porque era estatal. O Estado manteve ela até ela ficar competitiva. Investimento em ciência e tecnologia, ela nasceu dentro do ITA, e depois que ela ficou boa, que o Estado brasileiro fez, vendeu, privatizou. Fez o que o Conselho de Washington falou, mas ela é uma empresa que está na fronteira tecnológica. Então a gente poderia, né, ter seguido o exemplo dessas nações, do próprio Japão, da Coreia do Sul e da China. Feito isso, a gente não fez, abriu o nosso mercado, a gente destruiu a nossa indústria. A gente, obviamente, tem motivos econômicos por trás disso desde da década de 80 mesmo, principalmente Plano Real, né? Plano Real a gente estabilizou a economia, mas a gente criou uma série de desequilíbrios na economia que também ajudaram a acelerar a desindustrialização no Brasil. Certo, né? Certo. Grande parte desses desequilíbrios produzidos por aquela doideira da paridade. Que foi sustentável, tanto é que depois foi obrigado a ver aquela maxi desvalorização 2 vezes, né? Gente, o Fernando Henrique Cardoso quebrou o Brasil 3 vezes. O que eu digo quebrou o Brasil? Acabou o dólar. Porque o país quebra quando não tem dólar, tá, gente? O país que emite a própria moeda quebra quando? Quando acaba o dólar. 3 vezes o Fernando Henrique foi lá com o Pires na mão no FMI. Pelo amor de Deus, quebramos. Mas como ele era o queridinho, dava-se um jeito, tá? Mas o FHC quebrou o Brasil 3 vezes. Da taxa de câmbio. Para a gente manter a inflação sob controle, a gente teve que ter altas taxas de juros e o câmbio flutuante, né, depois de 99. E o que é o câmbio isso que a gente estava falando antes, né? Os países, quando mantêm o câmbio fixo, como foi em Bretton Woods, ele mantém o câmbio fixo para ele ser competitivo. Claro, para baixar. Né? Porque se minha moeda for muito valorizada em relação à sua moeda, sei lá, Estados Unidos, meu produto não vai ser competitivo. Né? Se eu desvalorizar minha moeda, não, aí meu produto fica competitivo. É o que os países fizeram. Então, depois da máxima desvalorização do real, em 1999, a gente teve sérios problemas, tanto para manter a inflação sob controle, com política monetária, taxa de juros e política cambial. E outra coisa, além de meter uma paridade com o dólar, que por si só já avacalha com uma indústria nascente, que é aquilo que eu também já falei várias vezes, quando a gente fala em indústria e ganho de market share internacional, né, usar uma linguagem do mercado, assim, espaço no mercado internacional, né, proporção e porcentagem do mercado internacional, você vai atuar ou com competitividade de preço ou com competitividade extra-preço. O que é competitividade extra-preço? É quando aquilo que você oferece no mercado internacional é um produto que os outros países não têm condição de oferecer. Você ganha na tecnologia, na exclusividade daquilo que você está entregando. E aí o preço não é tão importante assim. O que interessa é o produto que você tem que os outros não têm. Se você não tem isso, ou seja, se você não está na vanguarda tecnológica, se você não está na vanguarda de determinadas cadeias produtivas, onde é que você tem que atuar? Com competitividade de preço. Então, se você não tem o menor produto, você tem que ter um produto barato. Como é que você consegue um produto barato? Desvalorizando a moeda local. Então, o problema do dólar foi grave para a nossa indústria, mas não foi só. Porque uma outra coisa que a gente tem que entender do Plano Real, e por isso foi tão criticado na época, a gente tem que entender por que das críticas, que é muito fácil olhar depois que passou isso e dizer, não, deu certo, quem ficou contra era louco. Não era louco na época. Vocês acham que a Maria da Conceição Tavares era louca? Bom, talvez até um pouco ela fosse, mas uma loucura necessária. Mas enfim. Cara, meteram uma taxa de juros de 40%, porra. Não tem indústria que resista. Por que essa taxa de juros doida? Porque como não havia confiança na economia brasileira e era necessário atrair muito dólar para sustentar essa política cambial, essa paridade, eles meteram uma taxa de juros que nenhuma indústria era capaz de competir. Então, ao mesmo tempo que eles ferraram a indústria com uma taxa de juros impraticável, eles abriram a economia com uma taxa de câmbio 1-1, onde o importado ficava muito barato. Gente, não teve como a indústria resistir. Matou toda a indústria. Acabou. Aliás, é uma coisa às vezes que eu fico pensando na resiliência da economia brasileira. Como é que teve alguma indústria que sobreviveu a isso? Uma indústria que já era atrasada em relação à vanguarda tecnológica, que passou a concorrer com um produto importado de tecnologia superior a um preço muito baixo no nosso mercado interno e ainda para se financiar uma taxa de juros de 40%. É um milagre que não tenha implodido todas as indústrias. Que foi só 99%, mas 1% sobreviveu. A gente tem que pegar esse 1% e estudar. Pra saber, como é que os caras sobreviveram a isso?
Tanto é que o grande tema social do governo FHC era o desemprego. A fila da fome e do desemprego. Porque o emprego industrial é aquele que paga melhor, que produz cadeias produtivas que o conjunto da cadeia paga melhor. Então o assunto social era o Brasil da fome e do desemprego. E a devastação do nosso parque industrial. Naquela mitologia liberal de que, não, nós vamos vender soja e tá tudo certo, nós não precisamos produzir iPhone, nós não precisamos produzir carro elétrico, nós não precisamos desenvolver a tecnologia 5G, nós não precisamos desenvolver plataforma de petróleo. Não, se nós vender proteína e soja, nós vamos igual ficar rico. Não vamos, sabe por quê? Porque nenhum país do mundo ficou rico assim. Por isso que eu digo, é a mitologia liberal. E a gente acelerou a desindustrialização brasileira, né? E também nesse período aí a China também crescendo, foi inundando também o nosso mercado com produtos chineses, né? Então, a gente não tem, como se fala, a gente não tem uma burguesia nacional. O que é a burguesia nacional? É uma elite industrial, principalmente, empresarial, que pense no Brasil. Que seja realmente nacionalista. Isso eu concordo. Nós não temos uma burguesia nacional, porque o que eu entenderia como burguesia nacional? Porque é um termo bastante, deveras complicado, tá? Mas pro bem do argumento, o que seria uma burguesia nacional? Seria uma burguesia que depende do nosso mercado interno. Ou seja, uma burguesia que teria um interesse econômico, né? Porque burguesia tem interesse econômico, né? É produção do capital. Onde a reprodução do capital dessa burguesia fosse assentada no nosso mercado interno. Aí nós teríamos uma burguesia nacional. Nós não temos, galera, tá? Vamos falar sério, não temos. Mas o velho da van, galera, o velho da van é a burguesia pobre, tá? É um burguês do varejo. Ele ficou rico comprando produto de quinta categoria barato para vender barato. Tá? Não, por favor, entendeu? Burguesia de verdade mesmo é o Lima lá, Jorge Lima lá, da Ambev, entendeu? É a família Safra. Burguês no Brasil é isso, tá? Eu tô dizendo que o velho da van não é burguês, lógico, o cara é bilionário, ele é burguês. Mas é aquela burguesia, assim, que perto da grande burguesia mesmo, eles olham até com desconfiança, entendeu? Não é old money, entendeu? É o cara do varejo lá, vende quinquilharia. Não. O burguês brasileiro, o arquétipo do burguês brasileiro é o Lima, que mora na Suíça, entendeu? É isso. Nós não temos essa burguesia. A nossa burguesia, ou ela tá no mercado financeiro, ou ela tá no agronegócio, ou ela tá nos dois. Ah, Humberto, mas fulano lá da indústria. Exceção, eu tô falando o grosso da burguesia, tá? É agro, ou seja, agroexportador, tô falando do grande agronegócio, do grande latifúndio. Não tô nem fudendo pro mercado interno, eles querem que o mercado interno se exploda, porque quanto maior o desemprego, mais fácil para eles terem trabalho escravo na fazenda. Então, para eles, a crise no Brasil é até melhor, tá? Ou é do mercado financeiro, ou os dois, porque essas coisas têm meio que uma simbiose, né? Porque a galera gira muito dinheiro no agro, não deixa esse dinheiro parado, dinheiro da safra eles aplicam. Então, uma coisa tá ligada na outra. Ou é a galera do mercado financeiro. E o mercado financeiro brasileiro é renda fixa, tá? É juro Selic, título de dívida. Esse dia eu tava vendo um dado, não sei se 10, 20 anos, comparando quem está no mercado de bolsa no Brasil e quem está no CDI. E, para minha não surpresa, aconteceu o lógico. Assim, você não precisa ser um gênio do mercado. Só ficar na segurança do juro no Brasil, pago, né, Selic do Banco Central, que você já ganha mais do que ficar no bingo de rico lá. Por melhor que você opere. Não ganha do CDI. Entendeu? Então, assim, a nossa burguesia não tá nem fudendo para o mercado interno. Ao contrário, quanto mais esgualepado tiver o mercado interno, melhor para eles. Sendo assim, não tem burguesia nacional. Sabe aquela ideia do Ciro Gomes de fazer uma aliança com a burguesia nacional? O que ele vai fazer? Ele vai fazer abracadabra e vai brotar uma burguesia nacional? Ou ele vai juntar a meia dúzia, que você pode chamar de burguesia nacional, e vai governar com essa meia dúzia? Não tem, tá, galera? Não tem burguesia nacional no Brasil. No desenvolvimento do país. Todos os países que cresceram têm essa elite. A gente não tem. A gente teve esses campeões nacionais, né? JBS, o Ike Batista, e esses caras. Por que eles não formavam essa elite? Eu acho que a elite empresarial tem que ter uma certa ligação com a elite intelectual do país também, né?
Então a JBS nunca ia ser um exemplo disso. Eu não dou essa resposta, mas tudo bem, eu vou deixar ele falar depois, mas eu acho que, primeiro, poucos e setores mal planejados, porque a questão não é fazer qualquer política industrial, é fazer uma boa política industrial. O Brasil tentou várias vezes política industrial, nunca deu certo porque nunca fez nenhuma que preste. Porque política industrial que você não tem prazos e metas bem estabelecidos e realistas, ambiciosas, metas e prazos, não adianta fazer política industrial. Entende? Você vai desenvolver o quê? A JBS? Não. Não tem como aquilo ali gerar uma cadeia produtiva de alto valor agregado. Talvez as empresas do Ike, sim, mas o problema é que o Ike é um tramposo, né? Que fica buscando atalhos, só que se a política industrial ela é bem amarrada, o empresário não consegue fazer isso. Entendem? Eu acho que o que estava mais certo entre as campeões nacionais era a indústria da construção civil. Tá fazendo obra na América Central, tá fazendo obra na África, tô falando grandes obras, tá? Tô falando construir hidrelétrica e coisa daí pra cima, vai? Coisa, entendeu? Competindo com as empresas dos Estados Unidos, da Europa. E aí você gera uma cadeia produtiva mais rica. O problema é que isso aí também foi destruído pelo processo típico do capitalismo, né? Que corrompe todo mundo, que corrompe a política, que corrompe o governo, né? As pessoas elas sempre têm que sugar o Estado em benefício privado, né? Acabou desmontando também isso que parecia ser algo promissor. A gente tem uma elite que, eu acho que o programa de campeões nacionais é um programa interessante, mas deveria ser melhor implementado, né? Porque a gente precisa ter uma elite que pense no país, né? Uma elite que pense no país. A Ambev é muito mais tá muito mais ligado hoje ao capitalismo financeiro do que o capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial é produzir, né, coisas reais e tal, e não só ser o capitalista que provê os recursos e exige retorno, né? Porque quando você é um capitalista financeiro, você quer o maior retorno no menor prazo possível. Essa é a lógica do capitalismo financeiro, né? Você não vai investir em projetos de longo prazo. Quem investe em projetos de longo prazo é o Estado, né? Pois é. Então todos os países envolvidos, quem pôs dinheiro lá para, se tiver retorno, ter retorno daqui 30, 40 anos, é o Estado. Nenhuma empresa faz isso. Não faz sentido, né? Quando você faz uma análise de viabilidade econômica, os projetos de longo prazo, você vai descartando todos. Você vai cada vez querendo mais retorno no menor prazo possível, mais rápido possível. Então é isso que acontece na economia. E a gente precisa superar isso, né? Como que a gente supera isso se também a gente tem, no Brasil, é um país muito jovem, né? Quando você compara a outras nações, mas o país também tem uma classe política muito atrasada também, né? Pois é. Uma classe política muito individualista, pensa muito em interesses próprios, né? Não tem também essa visão de nação, né? Porque quando você não tem uma burguesia nacional, você não tem uma classe política dessa, eles dois são dominados. Mas aí que tá, Cobori, aí que tá. É o limite do keynesiano. Por que o político é ruim? Porque o político é o reflexo da burguesia. Então, se nós não temos uma burguesia nacional, nós não vamos ter político que defenda o interesse nacional. Entendeu, galera? Entendeu? Uma coisa fundamental para o nosso campo é entender que o político é um funcionário da burguesia. Tá? Nem todos. Mas aí nós estamos falando das exceções. São 500 e tantos deputados. Deve ter uns 50 ou 30 que não são funcionários da burguesia. Sim. Até eles são permitidos justamente para sustentar a farsa da democracia burguesa. Para eles dizerem, não, mas olha só, não tem lá a deputada do MST? Tem, ó, então como? Entendeu? Então tem que ter esses. Mas eles sempre vão ser minoria. Entendeu? Sempre vão ser minoria. Se eles proíbem, não, é ditadura. É mais fácil a gente mostrar que é uma ditadura. Mas não é, tá no jogo, olha lá, ó. Pô, né? Estão lá no parlamento. Quando começa a incomodar muito, eles tentam tirar. Que nem estão tentando tirar o Glauber, que nem vive tentando tirar o Renato Freitas. Mas se a incomodação que eles causam tá dentro do aceitável, eles deixam. Né? Como é que é o nome daquela representante também da nova geração dos representantes da MST? Mila Jara, uma coisa assim. Faz um trabalho bacana também. Mas tem ela lá, bacana. Então, olha aí, viu? Não é ditadura. Tá entendendo? É pra isso que serve. Plano para a nação, né? Cada governo que vem destrói o que o outro fez ou começa uma coisa. Você não vê o que tem nos Estados Unidos, na China nem vou falar porque é outro esquema, né? Mas nos Estados Unidos de troca governo, mas eles têm uma política nacional que ela é igual, né? Assim, não troca o governo, Guilherme. Guilherme não, Vilela. Não sei de onde é que eu tirei Guilherme. Não troca o governo, entendeu? Troca, saiu 6, entra meia dúzia. Entendeu? A coisa mais
em termos de mudança que eu vi nesses meus 44 anos de vida nos Estados Unidos foi o Trump. Porque o mundo está pressionado pela ascensão do neonazismo, que está destoando um pouco e já está dando problema. Por quê? Entendeu? Tipo, saiu o Clinton, entrou o Bush filho. Mudou merda nenhuma. Os Estados Unidos ficou a mesma coisa. Talvez com o Clinton fosse mais intervencionista no plano externo até o 11 de setembro, que obrigou o Bush a fazer isso também. Aí saiu o Bush e entrou o Obama. Mesma merda. Mesma merda. Entendeu? A primeira passagem do Trump, antes dele ter essa postura mais extremista, mesma merda. Entendeu? Os Estados Unidos troca pra não trocar. É isso. Infelizmente, né? Porque o problema dos Estados Unidos... Pra eles, bom pra eles. Bom pra eles, nós, é ruim né? pra nós. Porque os Estados Unidos, a gente brinca lá que troca-se os partidos, mas não troca o governo, né? Total. Eles têm sempre o mesmo interesse imperialista. Total. E até essa economista chinesa, a Ken Jin, que ela fala que a diferença na China é que troca-se os governos, mas não se troca o partido, né? Então, eles têm essa visão de longo prazo. A China fez um planejamento de 50 anos, né? E ela tá atingindo tudo que ela se propôs, né? E logo será uma nação socialista moderadamente próspera. Gente, todas as metas que o Partido Comunista Chinês fez, ele atingiu, e atingiu antes do prazo que eles mesmos estabeleceram. A China é um país sério, tá? Vamos entender isso, a China é um país sério. Plano quinquenal que ela fez, que era para chamava Made in China 2025, que era para eles estarem altamente competitivos na inteligência artificial, né? Pô. E foi batata. Quando o Trump tomou posse e fez aquele discurso que ia investir 500 bilhões, né, na inteligência artificial, acho que passou uma semana, veio o evento da DeepSeek, né? Total. Então eles mostraram que eles realmente seguem um planejamento que eles fazem, né? Muito bem, Kobori-san, muito bem, gostei, porque eu gosto muito do Kobori falando, a gente converge muito, mas hoje especialmente deu pra gente apontar os limites, né, do pensamento desenvolvimentista, tá? E eu acho que eu consegui colocar isso aqui de maneira muito respeitosa em relação ao Kobori, porque eu gosto muito do trabalho dele, acho que ele tem ajudado muito na nossa luta, mas também é importante a gente apontar esses limites e essas diferenças, tá? Então acho que hoje serviu para isso, além de sempre ser um papo muito gostoso aqui. Tá bom, galera, então era isso, tá? Muito obrigado pela sua audiência, chegou aqui ao final e ainda não deixou o seu like, agora é o momento, deixe seu like. Deixe um comentário também, uma oferenda para o Deus Algoritmo, hein? É muito importante também. E lógico, confere se está inscrito, se não tiver, te inscreve. E se puder, ajuda na manutenção da nossa programação. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui embaixo no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.